Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2, outubro de 1859, número 10. Os Milagres. Com o título de um milagre, o Sr. Mathieu, antigo farmacêutico do Exército, acaba de publicar uma relação de vários fatos de escrita direta, dos quais foi testemunha. Os fatos se produziram em circunstâncias mais ou menos idênticas aos que foram por nós relatados no número de agosto. Não apresentam nada de mais característico, pelo que não o descreveremos. Mencioná-los apenas para mostrar que os fenômenos espíritas não são privilégio de ninguém e aproveitamos a ocasião para felicitar o Sr. Mathieu pelo zelo com que os propaga. Várias outras pequenas brochuras e artigos do mesmo autor em diversos jornais são prova disso. O Sr. Mathieu é um homem de ciência que, como tantos outros e como nós próprios, passou pelas fileiras da incredulidade. Cedeu, porém, à evidência, porque contra os fatos é necessário depor as armas. Permitimos-nos tão somente criticar o título dado à sua última publicação, não por uma questão de jogo de palavras, mas porque acreditamos que o assunto tenha uma certa importância e mereça um exame sério. Em sua acepção primitiva e pela etimologia, o vocábulo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Como tantos outros, entretanto, afastou-se do sentido originário e, conforme a Academia, hoje se diz de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, sua acepção usual, e só por comparação e por metáfora é que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. O fenômeno relatado pelo Sr. Mathieu tem o caráter de um milagre, no verdadeiro sentido do vocábulo? Certo que não. O milagre, já o dissemos, é uma derrogação das leis da natureza. Não entra absolutamente em nossa cogitação examinar se Deus julgou útil, em determinadas circunstâncias, derrogar as leis por Ele próprio estabelecidas. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que o fenômeno da escrita direta, por mais extraordinário que seja, não derrogando absolutamente essas leis, não tem nenhum caráter miraculoso. O milagre não se explica, ao contrário. A escrita direta explica-se da maneira mais racional, como vimos no nosso artigo sobre a matéria. Não é, pois, um milagre, mas simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais. Tem o milagre ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se repete, por assim dizer, à vontade por diversas pessoas, não pode ser milagre. A ciência diariamente faz milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque, outrora, aqueles que sabiam mais que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda a ciência vinha do diabo, eles eram queimados. Hoje estamos muito mais civilizados. Contentamo-nos em mandá-los para o hospício. Depois que deixamos os inventores morrer de fome, exigimos-lhes estátuas e o proclamamos benfeitores da humanidade. Deixemos, porém, essas tristes páginas da história e voltemos ao assunto. Se um homem realmente morto for chamado à vida por uma intervenção divina, haverá um verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Mas, se esse homem tiver apenas a aparência da morte, se lhe restar vitalidade latente, e se a ciência ou uma simples ação magnética conseguir reanimá-lo,
para as pessoas esclarecidas, isso será um fenômeno natural. Mas, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso, e o autor será apedrejado ou venerado conforme o caráter das pessoas. Se em determinados campos um físico atirar um papagaio elétrico e fizer cair um raio sobre uma árvore, esse novo Prometeu certamente será olhado como dotado de um poder diabólico. E, digamos de passagem, Prometeu parece que se adiantou singularmente a Franklin. Para voltar à escrita direta, é um dos fenômenos que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas, pelo fato de ser produzido por seres ocultos, não é mais miraculoso que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são forças da natureza, poderes cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos quanto a esse poder, dá-nos o Espiritismo a chave de uma porção de coisas inexplicáveis por qualquer outro meio, e que puderam, em tempos remotos, passar por prodígios. Como o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Melhor dito, conheciam-se os efeitos porque se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei. Foi a ignorância dessa lei que gerou a superstição. Conhecida essa lei, cessa o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem milagres quando fazem girar uma mesa ou os mortos escreverem, do mesmo modo que não o faz o médico quando revive um moribundo ou o físico quando faz cair o raio. É por isso que repelimos com todas as nossas forças a qualificação empregada pelo Sr. Mathieu. Conquanto estejamos persuadidos de que ele não quis dar ao vocábulo nenhum sentido místico, mas porque as pessoas que não descem ao fundo das coisas, e estas são em maior número, poderiam enganar-se e crer que alguns adeptos do Espiritismo a si mesmos se atribuem um poder sobrenatural. Aquele que, ajudado por esta ciência, pretende operar milagres, ou seja, um ignorante do assunto ou um mistificador. Não se deve dar armas aos que riem de tudo, inclusive daquilo que desconhece, pois isso seria entregar-se de boa vontade ao ridículo. Assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhece a causa, os fenômenos espíritas deveriam passar por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, aqueles que, na sua opinião, têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa seja possível pelo fato de não a compreenderem. Todos os fatos reputados prodigiosos são objetos de ataques. E como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, não acreditam na religião. Daí, a incredulidade absoluta existe apenas um passo. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo lhes dá uma razão de ser. Vem, portanto, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso são menos extraordinários. E Deus não é menor nem menos poderoso pelo fato de não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas não foram objeto as elevações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos sólidos é um fato demonstrado e explicado pelo Espiritismo. Nós mesmos fomos testemunha ocular, e o Sr. Home, bem como outras pessoas de nosso conhecimento,
repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. O fenômeno entra, pois, na ordem das coisas naturais. No número de fatos desse gênero deve colocar-se em primeira linha a aparição, por ser o mais frequente. A aparição de Salete, que divide o próprio clero, nada tem de insólita. Certamente, não podemos afirmar que o fato ocorreu, pois não temos a sua prova material. Mas, para nós, ele é possível, desde que milhares de fatos análogos recentes são do nosso conhecimento. Cremos neles não só porque sua realidade é constatada por nós, mas, sobretudo, porque conhecemos perfeitamente a maneira por que se produzem. Consulte-se a teoria que demos das aparições e ver-se-á que esse fenômeno se torna tão simples e tão plausível quanto uma porção de fenômenos físicos considerados prodigiosos, apenas porque nos falta a sua chave. Quanto à pessoa que se apresentou a Salete, é outra questão. De modo algum está demonstrada sua identidade. Constatamos apenas que ocorreu uma aparição. O resto não é da nossa competência. Nosso objetivo também não é examinar se Deus pode derrogar as suas leis fazendo milagres no verdadeiro sentido do vocábulo. Isto é uma questão de teologia que não entra em nossas cogitações. Cada um, portanto, guarde as suas convicções a este respeito, pois o Espiritismo não tem que se preocupar com isso. Dizemos que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e dão a chave de uma porção de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns deles, que passavam por miraculosos, nele encontram uma explicação lógica e uma razão de ser, não há motivo para nos apressarmos em negar aquilo que não compreendemos. Certas pessoas nos criticam por expormos teorias espíritas que elas consideram prematuras. Esquecem que os fatos do espiritismo são contestados por muitos precisamente porque lhes parecem fora da lei comum e porque não se explicam. Demonstra-lhes uma base racional e a dúvida cessará. Digamos a alguém pura e simplesmente que vamos mandar um telegrama de Paris à América e receber a resposta em poucos minutos. E esse alguém nos rirá nas bochechas. Explicai o mecanismo do processo e ele acreditará, mesmo sem ver a operação. Neste século em que não se poupam as palavras, a explicação é um poderoso motivo de convicção. Assim, vemos diariamente pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que nem viram uma mesa mover-se ou um médium escrever, e que se acham tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos acreditar naquilo que temos debaixo dos olhos, nossas convicções estariam reduzidas a muito pouca coisa. Magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Na Revista Espírita de outubro de 1858, publicamos 2 artigos intitulados Emprego Oficial do Magnetismo Animal e o Magnetismo e o Sonambulismo ensinados pela Igreja. No primeiro, ocupamo-nos do tratamento magnético aconselhado ao rei Oscar da Suécia por seus próprios médicos. No segundo, citamos várias perguntas e respostas extraídas de uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã para uso dos Catecismos e Escolas Cristãs, publicada em 1853 pelo abade Marote, vigário-geral da Diocese de Verdun, no qual o magnetismo e sonambulismo são claramente definidos e reconhecidos. Eis que agora a justiça lhes vem dar uma sanção retumbante pelo julgamento do Tribunal Correcional de Douai, a 27 de agosto último,
Como todos os jornais noticiaram, esse julgamento seria inútil repeti-lo. Assim, relataremos sumariamente as circunstâncias. Um jovem que só conhecia o magnetismo de nome e jamais o tinha praticado, consequentemente ignorando as medidas de prudência que a experiência aconselha, propôs-se um dia magnetizar o sobrinho do maître do hotel onde jantava. Depois de alguns passes, o menino caiu em sonambulismo, mas o magnetizador improvisado não soube como haver-se para fazê-lo sair daquele estado, que foi seguido de crises nervosas persistentes. Daí uma queixa à justiça apresentada pelo tio contra o magnetizador. 2 médicos foram chamados como peritos. Eis o extrato de seu depoimento, que é mais ou menos idêntico, pelo menos quanto à conclusão. Depois de descrito e constatado o estado sonambúlico do menino, acrescenta o primeiro médico. Não creio absolutamente na existência de um fluido novo, de um agente físico, mais ou menos semelhante ao magnetismo terrestre, desenvolvendo-se no homem sob a influência de passes, toques, etc., e que produziria nas pessoas influenciadas efeitos muitas vezes milagrosos. A existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada. Longe disso, todas as vezes que homens difíceis de enganar, membros da Academia das Ciências ou médicos eminentes, quiseram verificar os fatos alegados, os príncipes do magnetismo recuaram, subtraíram-se, escudados em pretextos muito transparentes. E nem a questão do fato, nem muito menos e com mais forte razão, a questão de doutrina puderam ser elucidadas. Para o mundo científico, portanto, não existe magnetismo animal. Entretanto, daí não se segue que as práticas dos magnetizadores não produzam efeito. E se, com boas razões, se nega o magnetismo, não se pode admitir a magnetização? Estou convencido de que as imaginações nervosas e impressionáveis são todos os dias abaladas fortemente pelas manobras de que se trata, e nelas mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam e não uma espécie de radiação da parte do experimentador. Essa explicação seria aplicável ao caso de Jourdain. E se os ataques que seguiram o primeiro, supondo que se tenha sido determinado pela magnetização, fossem se espaçando e enfraquecendo, um impulso único deve, logicamente, produzir efeitos decrescentes. Ora, dá-se justamente o contrário. À medida que o tempo passa, os ataques se aceleram e aumentam a intensidade. Esta circunstância me confunde. Evidentemente, está em jogo uma influência indeterminada. Qual será ela? Os antecedentes e a maneira de ser física de Jourdain não me são suficientemente conhecidos para que os possa atribuir ao seu temperamento. E devo declarar, entretanto, que não sei onde colocar a causa. Nesse ponto, o menino tem um de seus ataques. Como o seu colega, a testemunha, constata contrações musculares gerais crônicas, ponto de sensibilidade da pele e do olho, o qual desaparece sob a ação da luz, quando se abrem as pálpebras, ponto de espuma na boca, ponto de flexão dos polegares na palma da mão, não houve o grito inicial. Aliás, o acesso termina gradativamente, passando pelo período sonambúlico. Os médicos declaram que o menino não é epiléptico e ainda menos cataléptico. Interpelada relativamente ao vocábulo sonambulismo, com o objetivo de saber se tudo isso não se explicaria, admitindo-se que o paciente, antes sonâmbulo, teria tido a 15 de agosto um acesso dessa espécie de doença, a testemunha respondeu que, para começar, não ficou estabelecido que o menino fosse sonâmbulo,
e depois o referido fenômeno teria ocorrido em condições inteiramente insólitas, em lugar de ocorrer à noite em meio ao sono natural. Teria vindo em pleno meio-dia e em plena vigília. Os passes magnéticos, segundo me parece, são a causa do estado atual do menino. Não vejo outra causa. Assim depõe o segundo médico. Vi o pequeno doente a 13 de outubro de 1858. Estava em estado sonambúlico, gozando de locomoção voluntária. Recitava o catecismo. Meu filho o viu na noite de 15, estava no mesmo estado e conjugava o verbo poder. Só algum tempo depois é que eu soube que tinha sido magnetizado e que um viajante teria dito: se não for desmagnetizado, talvez fique assim por toda a vida. Conheci em minha juventude um estudante no mesmo estado e que, tendo sido curado sem recursos médicos, tornou-se um homem notável na profissão que abraçou. Os acidentes experimentados pelo doente são apenas distúrbios nervosos. Não há qualquer sintoma de epilepsia nem de catalepsia. O tribunal pronunciou a seguinte sentença: considerando que resulta dos debates que, a 15 de agosto de 1858, exercendo imprudentemente sobre a pessoa do jovem Jordan, de 13 anos de idade, toques e aproximações qualificados como passes magnéticos, e pelo menos ferindo com esse aparato e por essas manobras não costumeiras a fraca imaginação desse menino, o acusado produziu sobre o paciente uma superexcitação, uma desordem nervosa e, enfim, uma lesão ou doença, cujos acessos se repetiram desde então a diversos intervalos. Considerando que o fato de que se trata ocasionou à parte civil o prejuízo que deve ser reparado. Considerando que existem circunstâncias atenuantes. O tribunal condena o acusado a 25 francos de multa, 1.200 francos de perdas e danos e as custas do processo. Nada temos que dizer quanto ao julgamento em si. O tribunal teve ou não teve razão de condenar? A pena é muito forte ou muito fraca? Isso não nos interessa. A justiça falou e nós respeitamos a sua decisão. Mas examinaremos as consequências do julgamento que tem um alcance capital. Houve condenação, portanto houve delito. Como foi esse cometido? Diz a sentença: por toques e aproximações qualificadas como passes magnéticos. Portanto, os toques e passes magnéticos têm uma ação e não são absolutamente um fingimento. Esses toques e esses passes diferem, de certo modo, dos toques e gestos ordinários. Como os distinguir? Eis uma coisa importante, porque se não houvesse uma diferença, não seria possível tocar a primeira pessoa que encontramos ou lhe fazer sinais sem nos expormos e fazê-la cair em crise e sem incorrermos numa multa. Não é ao tribunal que nos cabe ensinar e ainda menos dizer como os passes e toques, quando têm o caráter magnético, podem produzir um efeito qualquer. Ele constata o fato de um acidente e a causa do mesmo. Sua tarefa é apreciar o dano e determinar a devida reparação. Mas os peritos chamados a esclarecer o tribunal certamente nos vão ensinar a respeito, mesmo sem terem feito um curso sobre a matéria. Devem fundamentar sua opinião como se faz em todos os casos de medicina legal, provando que falam com conhecimento de causa, pois isto é a primeira condição a ser preenchida por um perito. Ora, ficamos chocados com a lógica desses senhores. Seu depoimento revela completa ignorância daquilo sobre que devem opinar. Eles não só desconhecem o magnetismo, como os fatos do sonambulismo natural não lhes são familiares.
É por isso que pensam, um deles pelo menos, que estes só podem produzir durante a noite e durante o sono natural, o que é contrariado pela experiência. Não é, porém, aí que está a parte mais notável do depoimento, pelo menos da primeira testemunha. Diz ela: se com boas razões se nega o magnetismo, não se pode admitir a magnetização? Na verdade, não sei se há uma astúcia de lógica, mas confesso muito humildemente que isso ultrapassa a minha inteligência e que muita gente está comigo, porque seria o mesmo que dizer que é possível magnetizar sem magnetismo, ou que um homem pode receber bengaladas sem existir a bengala com que foi batido. Ora, nós acreditamos firmemente, de acordo com um velho ditado, e até prova em contrário, que para dar bengaladas é necessária a bengala, e por analogia, para magnetizar é preciso magnetismo, do mesmo modo que para purgar é preciso purgante. Nossa inteligência não chega ao ponto de compreender efeito sem causa. Direis que não nego o efeito, ao contrário, eu o constato. O que nego é a causa a que atribuís o efeito. Dizeis que entre os vossos dedos e o paciente existem algo invisível a que chamais fluido magnético. Eu digo que não há tal coisa, que este fluido não existe. O que existe é o magnetismo. Vossos gestos são a magnetização. De acordo, admite-se assim que simples gestos sem intermediário podem produzir crises nervosas e efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros unicamente porque a imaginação foi tocada. Vá lá que seja. Quero que uma pessoa seja impressionada por meio desses gestos e que esta impressão chegue a ponto de fazê-la dormir em pleno dia e contra a vontade. O que, a vez de concordar, que seria um fato muito notável. Mas esse sono será um sono natural, causado pela monotonia dos movimentos, como querem alguns? Neste caso, como explicareis a instantaneidade do sono produzido em alguns segundos? Por que não despertais facilmente essa pessoa adormecida apenas lhe sacudindo o braço? Ponhamos de lado, por motivos óbvios, muitos outros fenômenos também pouco explicáveis pelo vosso sistema. Porém, há cuja solução sem dúvida podereis dar, porque não creio que tenhais construído uma teoria sobre assunto tão importante, sem vos ter desassegurado de que ela resolve todos os casos, teoria que deve ser tanto menos arriscada que as enunciais em pleno tribunal. Deveis, portanto, estar bem seguros. Então, vos peço, em favor da instrução do público e de todas as pessoas bastante simples para acreditarem na existência de um fluido magnético, a gentileza de resolver, pelo vosso sistema, as duas perguntas seguintes. 1. Se os efeitos atribuídos ao fluido magnético não são mais que o resultado de uma imaginação excitada e fortemente impressionada, como se produz em eles a revelia da pessoa quando é magnetizada durante o sono natural, ou quando se encontra num compartimento vizinho sem ver o magnetizador e sem saber que é magnetizada? 2. Se os toques ou passes magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, como podem estes mesmos toques e passes produzir o efeito contrário, destruir o que fizeram e acalmar as mais violentas crises nervosas que eles ocasionaram, fazer cessar o estado sonambúlico subitamente e como que por encanto? Por um efeito da imaginação, quando a pessoa nem vê nem ouve o que se passa em seu redor? É preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação, o que seria muito possível, já que se pode magnetizar sem magnetismo.
Isto me lembra uma pequena anedota. Um imprudente manejava um fuzil, disparando um tiro, matou outro indivíduo. O perito foi chamado para examinar a arma. Declarou que o indivíduo tinha sido morto por um tiro de fuzil, mas que este não estava carregado. Não está aí o caso de nosso magnetizador que fere ao magnetizar, mas sem magnetismo? Com toda certeza, o tribunal de Douai, na sua alta sabedoria, não se atrapalhou com estas contradições sobre as quais não tinha que se pronunciar. Como vimos, ele só considerou o efeito produzido, declarou-o produzido por toques e passes magnéticos. Não tinha que decidir se existe ou não um fluido magnético. O julgamento não deixa de constatar de modo autêntico que o magnetismo é uma realidade. Do contrário, não seria condenado por ter feito gestos insignificantes. Que isto sirva de lição aos imprudentes, que brincam com aquilo que desconhecem. Na opinião que emitiram, esses senhores não perceberam que chegavam a um resultado diametralmente oposto ao seu objetivo, que era atribuir aos magnetizadores um poder que estes estão longe de reivindicar. Com efeito, os magnetizadores pretendem que só agem com a ajuda de um intermediário, que quando esse intermediário lhes falta, nula é a sua ação, que não se reconhecem com o poder de dar bengaladas sem bengalas, nem de matar a tiros com um fuzil descarregado. Muito bem, com a sua teoria, esses senhores chegam a fazer outro prodígio, porque agem sem ter nada nas mãos nem no bolso. Realmente, há coisas que não podem ser levadas a sério. Pedimos muitas desculpas, mas isto não lhes diminui o mérito. Eles podem ser muito hábeis e, como médicos, muito preparados. Foi por isso que o tribunal os consultou. Só nos permitimos criticar a sua opinião no que se refere ao magnetismo. Terminamos por uma observação importante. Se o magnetismo é uma realidade, por que a faculdade não o reconheceu oficialmente? A esse respeito, muito há que dizer. Limitamo-nos, entretanto, a uma única consideração, perguntando por que as descobertas hoje mais aceitas não o foram logo no início pelas organizações científicas? Deixo a todos o cuidado de responder. A classe médica está dividida relativamente ao magnetismo, assim como a homeopatia e a alopatia, a fenologia, ao tratamento do cólera, aos purgantes e às sangrias, bem como sobre uma porção de outras coisas. Assim, uma opinião pró, outra contra, é sempre individual e não tem força de lei. O que faz a lei é a opinião geral que se forma pelos fatos. A despeito de toda oposição e que sobre os recalcitrantes exerce uma pressão irresistível. E o que acontece com o magnetismo, bem como com o espiritismo? E não é avançar muito dizer que a metade dos médicos hoje reconhecem e admitem o magnetismo, e que 3/4 partes dos magnetizadores são médicos. Dá-se o mesmo com o espiritismo, que conta entre as suas fileiras uma porção de médicos e homens de ciência. Que importa, pois, a opinião sistemática ou mais ou menos interessada de alguns? Deixemos passar o tempo, que varre o amor próprio ferido e as mesquinhas preocupações. A verdade pode ser discutida, mas não destruída, e a posteridade registra o nome dos que a combateram ou a sustentaram. Se o magnetismo fosse uma utopia, há muito dele não mais cogitariam, ao passo que, como seu irmão, o espiritismo, lança raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro de alto a baixo da escala social.